Parte número 6, irmãos. Eu acho que essa é a final. Todos os pecados da antiga aliança que ficaram sem punição têm que cair no Filho, de maneira que as pessoas da antiga aliança também têm que ser salvas pelo Filho. Como isso iria se suceder? Dessa maneira que eu estou explicando, porque aí não perde o valor as coisas que Deus falava no passado e tudo converge no Filho. Não tem como Deus salvar as pessoas se não for por esse parâmetro, salvar de maneira justa. Vai ser salvo porque cria no meu filho. Cria como? Entendeu? Como eu já expliquei antes. Então tudo converge em Cristo. Agora, na dispensação da nova aliança, essas coisas já perdem o valor, porque veio a realidade. Enquanto não veio a realidade, as sombras têm o valor. Por isso que Paulo fala, as obras da lei servem de aio para conduzir as pessoas em Cristo. Ninguém pode falar que os homens estariam sendo salvos somente pelas obras, porque elas têm que estar de conformidade com o sacrifício do Filho. Deus considerava muito as sombras. Um exemplo disso? Uma vez, Deus falou para Moisés, Moisés, pega essa vara que está na sua mão e fere a rocha, e ela vai dar água para o povo. Moisés feriu uma vez e ela produziu água. Aquela rocha era Cristo. Paulo fala em 1 Coríntios 10. A água era a figura do Espírito Santo, dando para o povo. Deus estava pintando um quadro de maneira, em sombras para o futuro. É claro que eu teria que explicar passo a passo isso, mas vocês vão entender. Já sabe que a pedra, a rocha era Cristo. A água Deus poderia fazer vir de qualquer lugar. Ele quis que Moisés ferisse a rocha, porque Cristo iria ser ferido uma vez. E iria liberar o Espírito Santo. Primeiro ferido, depois libera o Espírito Santo. João fala disso e aí a gente pode chegar até no Apocalipse com isso. A segunda vez, Deus falou para Moisés, Moisés, pega a vara, mas fala para a rocha da água. Aí a rocha já teria sido ferida, que é Cristo, já estaria ressuscitada e estaria dando uma segunda porção do Espírito para o povo. Moisés ficou irado e bateu. Irmãos, ele pintou o quadro errado. Isso custou a entrada dele na terra de Canaã. Olha como Deus se importa. Então as sombras tinham valor para Deus. Na dispensação da nova aliança, não. O valor que elas tinham era conduzir as pessoas para mostrar que ele é o verdadeiro Messias e que a justificação é nele. Entende? Entendeu até aqui? Então vou dar um exemplo para fechar o vídeo. Vamos supor que um povo estava vivendo antes de Cristo. E é um povo assim de entendimento espetacular. De maneira que eles, estudando os profetas, é um exemplo para vocês entenderem. Que existiria as cartas de Paulo ao contrário, na época. Eu vou explicar. Aí o povo tinha uma mente espetacular, eles leram ali a lei dos profetas e chegaram na conclusão que só se chegaria no Novo Testamento, mas era um povo de mente espetacular e chegaram na conclusão de que aqueles sacrifícios falavam do Messias. E eles chegaram ao ponto de compreender e de falar, olha, tudo isso que a gente está fazendo fala do Messias. E eles tivessem o poder de convencer, tipo igual os apóstolos. Tudo isso que a gente está fazendo, que é obras da lei, no tabernáculo terrestre, fala a respeito do Messias. A palavra profetiza que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, que isso era uma figura. E a fé, essa fé que está sendo profetizada aqui, ela vai se manifestar no futuro. Mas nós podemos viver já, vamos adiantar as coisas e vamos viver já pela fé, e não pelas obras da lei. Não chegou o tempo ainda, porque o Messias não veio. Mas a gente já teve o entendimento, vamos se adiantar e vamos viver pela fé. Não, a gente não precisa mais vir aqui entregar premissas e tudo mais. Irmãos, se houvesse isso naquela época, Deus levantaria um apóstolo Paulo naquela época, iria falar e iria escrever, pela fé ninguém será justificado diante de mim. Por quê? Porque não chegou o tempo. E que essas coisas realmente revelam quem é o verdadeiro Messias. Morreu justamente no dia da Páscoa, ressuscitou justamente no dia das primícias, enviou o Espírito Santo justamente no dia do Pentecoste. A lei conectou Cristo com o verdadeiro Messias. Ou conectou Jesus com o verdadeiro Cristo. Conectou Yeshua com o verdadeiro Messias. Mas Deus, além disso, se importava em como o povo fazia. Por quê? Porque era o parâmetro dele julgar e salvar as pessoas do Antigo Testamento por aquelas coisas por causa do sacrifício de Cristo. Não é somente por aquelas coisas, mas é por causa do sacrifício do Filho. Porque agora vai ser revelado. Lembra quando você fazia, na hora do julgamento? Lembra quando você fazia isso? Isso. Era isso daqui, ó. Viu como foi bom obedecer a minha lei? Viu como foi bom obedecer a minha voz? E aí, irmãos, tudo entra, tudo se encaixa perfeitamente. Não fica a ponta solta. Existe um parâmetro justo de como Deus vai julgar as pessoas que viviam debaixo da dispensação da antiga aliança. E existe um parâmetro
de como Deus vai julgar as pessoas na dispensação da nova aliança. Só que entre essas duas dispensações tem algo no meio que se chama a transição das alianças. Ninguém podia entender, é difícil de falar isso, eu acho que eu vou deixar até para os próximos vídeos. Deus estipulou 70 anos para que todo mundo entendesse todas as coisas que Paulo escreve, que Pedro falava, que Tiago falava. Aí envolve Atos 13, Atos 15 e Atos 21, importantíssimo compreender isso. Compreendendo tudo isso, você vai se aprofundar nas expressões obras da lei debaixo da lei. Se aprofundando nisso, você vai olhar para as palavras vida eterna, justificação, salvação da maneira correta e você vai ver como que surgiu a linha calvinista. Porque não deram valor à totalidade da Escritura, não compreenderam festas, tabernáculo do testemunho, não compreenderam as duas casas de Israel, e sim ficaram focados no Novo Testamento e a partir dali criaram uma mensagem que foi fundamentada e que Deus permitiu, lembra daquela mensagem que eu falei? O poder misterioso das Escrituras, que Deus permitiu para provar os nossos corações hoje. Certo, irmãos? Então essa foi a mensagem, a parte número 16, em 5 ou 6 partes, acho que foi a número 6, né? Vídeo número 16, tá com outro título, mas é o número 16 em 6 partes. Se você não assistiu as 15 partes primeira, link tá na descrição, assista e você vai compreender, vai somar as coisas e vai compreender. Sempre é bom repetir as mesmas palavras e acrescentar detalhes, para que as pessoas não esqueçam. E agora, quando você for ler a carta de Paulo, faz um teste, vai ler a carta de Paulo agora. Pode começar até por Romanos 2, pode pular tudo aquilo de Romanos 1. Lê Gálatas, vocês vão ver como vocês vão entender muitas coisas, embora eu não tenha explicado todas as perguntas que eu falei nos vídeos passados, não tenha lido Gálatas, a gente vai continuar com aquele mesmo título, com aquele mesmo vídeo e vai ser o número 17. Então vai estar número do 1 ao 15, o 16 não vai estar, porque vai ter um título diferente, só que quem me assiste vai entender. E aí eu vou começar pelo número 17. Quando as pessoas forem assistir o 17, eu vou falar, mas cadê o 16? E o 16 é esse. É acréscimo para quem já estava me assistindo, é novidade para quem começa por aqui. Começou pela parte 1. Tá bom? É isso daí, irmãos. Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe. Comentem aí o que entendeu. O que não entendeu, comenta, porque aí eu vou ver nos comentários e vou tentar explicar em outros vídeos. Tá? Fiquem na paz.